Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Glória a Deus. Vamos para a palavra de hoje, pessoal? Vamos lá? Você que está nos assistindo em casa, nós estamos aqui num culto de quarta-feira pela parte da tarde. Eu sou o pastor Michael, líder estadual aqui do Mato Grosso do Sul, pastor aqui da igreja de Campo Grande. E eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada em Colossenses 3, no versículo 23, onde é o pontapé inicial dessa mensagem. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Vamos lá, pessoal, vamos meditar? Outra coisa interessante que eu queria comentar com vocês, que essa mensagem hoje, ela vai trazer um entendimento mais apurado para você sobre a questão da lei da semeadura e da reciprocidade. Que ela é uma lei, que ela existe, ela é verdadeira, ela vigora sobre a face da terra, no mundo físico e no mundo espiritual, mas a gente não dá muito valor. A gente começa a dar valor para essa lei chamada lei da semeadura quando a gente começa a colher. Quando começa a dar coisa errada na nossa vida, começa a dar problema e tal. Aí quando começa, a gente corre para a igreja. A gente corre para a igreja, quer escutar uma pregação e mal sabe nós que nós estamos apenas colhendo aquilo que nós plantamos. Então a gente não dá muita bola para isso. A gente não dá muita bola. Por quê? Porque é época de plantação. Mas daqui a pouco vem a época da colheita. Vem a época da retribuição de tudo aquilo que eu fiz. E aí que pode muitas vezes dar problema e problema sério. E é sobre isso que eu quero pregar. Versículo 23 fala assim, atenção. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Quando fala coração na Bíblia é com toda a vontade. Como ao Senhor e não como aos homens. Aqui eu já começo falando para você. Quando você for fazer qualquer coisa, você tem que passar aquela pergunta famosa pela tua cabeça. Eu faria isso aqui para Jesus? Isso aqui que eu estou fazendo para essa pessoa hoje, essa maldade, ou sei lá, alguma coisa, eu faria isso aqui para Jesus? Não, não faria. Então não faz, mano. Se você não faria isso aí para Jesus, não faça. Você tem que fazer as coisas como se fosse para Jesus e não para os homens, né? Falar mal, muitas vezes mentir, humilhar, pisar nos outros, sabe, esnobar, muitas vezes enganar. A gente faz umas coisas. Você faria isso para Jesus? Não, Deus me livre, pastor. Então por que você está fazendo? Porque a Bíblia diz aqui, ó, tudo quanto fizeres, tudo, se enquadra, se encerra debaixo de tudo. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Mas tem mais. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ele está falando aqui na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, a igreja de Colosso, ele está falando o seguinte, que você, ainda que você faça uma coisa boa para alguém, por exemplo, mas não é diretamente, você não está fazendo para Jesus, mas quem vai galardoar você vai ser Jesus, porque você está fazendo como se fosse para Ele, diga glória a Deus. Então você começa a ser abençoado. Mas agora vem a matéria que eu queria começar no versículo 25. Até aqui eu só expliquei para você sobre a lei, e agora chegou a lei. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então está registrado aqui na Escritura Sagrada que você vai receber segundo o que você faz. O agravo você vai receber o agravo. Então eu penso comigo com meus botões. Por exemplo, não tem ninguém sobre a face da terra que vai plantar uva e vai colher laranja. Ninguém, irmão, não tem acepção de pessoas. Não vai ter diferença entre as pessoas. Não tem ninguém na terra que vai plantar ódio e vai colher amor. A pessoa que plantou ódio, ela vai colher o quê? Claro, é segundo a espécie. Você precisa entender que cada um de nós, como está registrado aqui na Bíblia Sagrada, versículo 25, mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, porque não há acepção de pessoas. Então, quando nós estamos vivendo esse período de plantio, a gente não dá muita bola, mas depois pode a gente estar recebendo o que a gente fez. A Bíblia diz em 2º livro de Samuel, capítulo 22, vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 25. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 25, diz assim:
e me retribuiu o Senhor. Você sabe o que é retribuir, né? Você vai pagando a aposentadoria longos anos, contribui, e no final, quando você se aposenta, você tem a retribuição. É isso. E você sabe que cada um vai receber, por exemplo, a aposentadoria segundo o que contribui. Então a pessoa contribui sobre um salário vai ser retribuição. Você vê que essa lei da semeadura, da reciprocidade, é uma lei que tem em tudo que é lugar, inclusive no mundo espiritual. Você vê que existe uma retribuição da parte de Deus, quer ver? Ó? E me retribuiu o Senhor conforme, ou de acordo, a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Atenção, com o benigno te mostras benigno, ou seja, com a pessoa que ela é disposta, a pessoa tem disposição, por exemplo, a vir na igreja, Deus vai ter disposição de te abençoar. Mas tem gente que não tem muita disposição, a pessoa não é muito disposta. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa nunca tem disposição para vir na igreja, é sempre um parto, é sempre difícil para orar, para ler a Bíblia, para jejuar. Vai chegar uma hora que ela vai precisar de ajuda. Deus, e agora? Hoje não estou muito afim também. A gente tem que entender isso, que com o disposto Deus vai se mostrar disposto, porque a palavra benigna é disposição de ajudar. Mas com a pessoa ele diz mais aqui, ó, com o varão sincero te mostrará sincero. Então Deus vai ser sincero com quem é sincero. E diz assim, ó, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás avesso. Então você vê que Deus vai retribuir as pessoas individualmente, cada uma pessoa de uma maneira, de uma forma. Então eu tenho que analisar e eu tenho que pensar, como é que eu estou plantando? Porque você pode escolher o que você vai plantar, você não pode escolher depois o que vai colher. Olha só o que disse Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 31, vamos lá. Quem está gostando da glória a Deus aí? Está conseguindo entender o recado do pastor Mike hoje aqui, pessoal? Você tem que começar a analisar mais. Vamos dizer que você gosta de humilhar não. Você gosta de você é uma pessoa que você é estúpido com o seu filho. Ou fica ameaçando o teu filho. Eu vou te quebrar a pau, hein? Vou te arrebentar. Olha. Aí depois você não pode reclamar quando alguém fizer isso com você. Alguém chega para você e diz viu, eu vou te demitir, hein? Vou te demitir. Você chega em casa e fala para a esposa, ai meu Deus, eu fui ameaçado. Me ameaçaram de me demitir. Mas você não faz isso direto com seu filho? Quando chega na hora de eu receber o que eu estou plantando, eu não quero. Esses tempos atrás eu atendi um senhor que extraía a esposa. Ele vivia traindo a esposa, e traição. Aí um dia eu consegui conversar com o cidadão. Aí ele chegou no meu escritório todo cheio da razão, né? Nariz meio que empinado, meio que certo o que ele estava fazendo, e queria que a esposa continuasse com ele e perdoasse. Mas ele não queria se arrepender e pedir perdão. Aí olha o que aconteceu, o negócio é sério. Aí eu peguei e sentei com ele. Eu disse, mas o senhor acha certo fazer isso? Pastor, eu sou homem, né? Falei, o que o senhor falou para mim? Eu sou homem, né, pastor? Eu tenho que aceitar, homem é assim, né, e tal. Eu falei, então, deixa eu fazer uma perguntinha rápida para o senhor. E se ela fizesse exatamente o que o senhor está fazendo? Exatamente. As mulheres que o senhor está saindo, que ela saísse com os homens. E o senhor ficasse sabendo. O homem virou bicho, deu um tapa na mesa. Como assim, pastor? Eu falei, como assim o quê? Quer bater na minha mesa aqui, rapaz? Eu só estou dizendo como é que tu te sentiria. Mas não ia suportar. E eu falei assim, exatamente assim que a tua esposa está te sentindo. Está sentindo. Como é que para você é uma balança e para ela é outra? Agora, pimenta nos olhos dos outros é colírio? Aí ele começou a chorar e disse, pastor, é verdade. Eu falei, exatamente do jeito que você está se sentindo, assim, você se sentiria raivoso, é o jeito que ela se sente. Então você tem que cuidar, amigo. E se fosse com você? É isso que eu estou te mostrando hoje. E se fosse comigo? Você gostaria de ser tratado como você trata os outros? Você gostaria de ser humilhado como muitas vezes você humilha as pessoas? Você gostaria de ser deixado de lado como muitas vezes você deixa os outros de lado? Olha só o que Jesus ele falou em Lucas capítulo 6, versículo 31. Acharam, meus irmãos? Posso continuar pregando aqui, não? Quem vai começar a pensar o tratamento diferente da partir de hoje? Se eu fosse você, eu plantava mais amor. Vai colher? Amor. Se eu fosse você, eu plantava mais aquele consentimento de aceitar as pessoas. Mas muitas vezes você não planta isso. Olha só Lucas 6, 31. E Jesus disse, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Então como é que processa a cabeça e a mente de Deus? Olha como é que processa a mente de Deus, preste atenção.
A cabeça de Deus processa da seguinte maneira assim, ó. Bom, eu quero saber o que essa pessoa quer que eu faça para ela. Ou eu permita que alguma coisa aconteça com ela. Onde que Deus vai procurar? Naquilo que você faz para os outros. Então vamos dizer que você faz qualquer coisa para alguém. Vamos dizer que você, como eu falei, você enganou alguém. Você foi lá e enganou uma pessoa. Olha o que Deus processa na mente dele. Ah, é isso que essa pessoa quer que aconteça com ela. É assim que Deus entende. Deus sempre vai entender que tudo que você faz para as pessoas é que você quer que te aconteça. Então você precisa entender isso. E foi o que Jesus falou. Como vós quereis, o teu desejo, a tua vontade, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Porque Deus, pessoal, em Gálatas, vamos para Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele não se deixa enganar, irmão. Deus, você não vai conseguir nunca enganar Deus. Tipo, você faz uma coisa ruim e vai colher uma coisa boa? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não erreis. Então não falha, não erra. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, que é zombar, dar risada. Deus não deixa. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Diga aleluia. Então tudo que você vai plantando. Agora a questão da plantação é uma coisa engraçada por um lado, né? Por que é uma coisa engraçada? Porque tem sementes. Eu não sou agricultor, mas já trabalhei na agricultura. Eu entendo uma coisa, que tem coisas que você planta e tem um período. Tem outras coisas que você planta, é outro período. É uma questão de safra. Estou certo ou estou errado? É uma questão de safra. Então tem coisas que você pode plantar e rapidamente receber a retribuição. Agora tem coisas que você vai plantar e pode demorar um pouco até acontecer. Mas você não deve fazer isso. Não deve plantar coisa ruim porque pode demorar um pouco, mas chega. Eu sempre digo que chega o boleto. O boleto sempre chega, né? Por exemplo, você vai tomou uma multa. Ai, tomei uma multa, não veio. Daqui a pouco aparece lá o negócio. Ai, graças a Deus que não veio. Daqui a pouco aparece. É mesmo, você vai plantando, vai acontecendo. Você quer ver um exemplo agora? Vamos para Juízes. Essa aqui eu dei na mensagem hoje na TV. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Juízes capítulo 1, versículo 4. Está gostando ou não? Espero que você esteja entendendo. E não só entendendo, mas que você saia hoje da igreja praticando o que eu estou falando. Que quando você for tomar atitude com qualquer pessoa na sua vida, você pensa: será que eu gostaria que isso acontecesse comigo também? Será que eu gostaria que me tratassem dessa maneira? Que eu agisse dessa forma? Será que eu gostaria que agissem comigo dessa maneira? Porque a Bíblia diz o seguinte, Juízes capítulo 1, versículo 4. É meio assustador essa passagem, mas é o que temos para hoje. Diz assim: e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Então estourou uma guerra, foram 10.000 pessoas mortas, 10.000 pessoas feridas. E agora vem, e acharam em Adoni Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os fariseus. Agora o 6 é poderoso. Se prepara o 6 agora, hein? Todo mundo comigo aqui, prestando atenção. Porém Adoni Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. É bem pesado isso aqui. Ou seja, pegaram esse tal de Adoni Bezeque, que era o rei dessa cidade chamada Bezeque, pegaram o cara, botaram os dedos polegares das mãos em cima de um tronco de madeira e pegaram com uma espada e deceparam. Prau! Dedo para cá, dedo para lá. Destroncaram o dedão, os 2 dedões do pé. Destroncaram para o lado esquerdo e para o lado direito. Passaram a espada a um machado também. Pá! Cortaram, colocaram em cima de uma madeira e cortaram. Pá! Numa superfície firme. Daqui a pouco 4 dedos no chão. Começou a sangrar e deve ser uma dor insuportável. Porque você cortar osso deve ser uma coisa terrível. Cortar osso junto, porque aqui pega tendão, eu acho. Quem acha que pega tendão? Eu acho que pega tendões também, né? Porque mexe, né? Então pegou os tendões, e garanto você que não fizeram anestesia. Pegaram e cortaram, sem anestesia, sem nada, decepou. Essa é a palavra, né? Amputaram com força, cortou. Aí quem lê até aqui nesse versículo, a pessoa diz: que maldade. Quem concorda comigo que maldade? É uma maldade terrível, é um negócio hediondo, é um negócio terrível. Mas se você ler o versículo 7,
você vai se assustar quando esse homem está todo ensanguentado no chão, os dedos estão, os 4 dedos ali no chão para lá e para cá, e ele fala um negócio. Olha o que ele diz. Então disse Adoni-Bezeque, aí ele está, irmão, eu acredito que ele está gritando nessa hora aqui. Ele está gritando, todo ensanguentado. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, lê para mim, assim Deus me pagou. Quantos dedos de quantas pessoas ele já tinha cortado? 70. Ele já tinha cortado o dedo de 70 pessoas. E ele tentou fugir disso. Você vê no versículo 6, no anterior, que ele tenta escapar e fugiu. Quando mataram lá 10 mil pessoas na cidade dele, ele tentou fugir, mas a Bíblia diz que aquela maldade dele seguiu ele. E a Bíblia diz, e o prenderam. Ou seja, aquilo que nós plantamos vai nos perseguir, e um dia vai nos encontrar. Você vê que não furaram o olho dele, nem meteram uma espada no peito dele, nem cortaram a cabeça. Cortaram justamente os dedos dos pés e das mãos, exatamente como ele fazia, exatamente. Você vê que ele acabou colhendo na mesma proporção, ou ele acabou colhendo na mesma moeda do que ele fez. Então, quando eu vejo isso aqui, eu penso numa coisa também, não sei se você pensa nisso também. Analisa um pouquinho com o pastor Michael. Se ele cortou os dedos de 70 pessoas, e aquilo ali foi uma coisa que foi passando um dia, foi passando 2, foi passando 1 ano, foi passando 3 anos, e ele pensava na cabeça dele: nunca vai me acontecer nada. Era isso que ele pensava. Como de vez em quando, eu estou no período de plantio, e eu estou plantando pensando que eu nunca vou colher, mas tem uma hora que nasce. Tem uma hora que, como ele disse, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Vai ter o pagamento daquilo que você comprou. Não adianta, vai ter o pagamento. Você pagou, você fez, você vai ter o pagamento, né? Então pensa nisso. Se você for ver essa questão na mesma medida ou na mesma espécie, olha só agora, e eu já vou entregar para todos vocês aqui o cordão escarlate. Quem veio pegar o cordãozinho vermelho hoje? Eu já vou entregar gratuitamente para todo mundo e eu vou te abençoar. Mas olha só o que diz em Gênesis agora, vamos lá. Gênesis capítulo 27. Pastorão, por que eles cortavam os dedos polegares das mãos e dos pés? Eu fiquei com essa incógnita. Quem quer saber por que cortavam? Das mãos é para tirar força da guerra. Então ele não podia mais segurar a espada. E dos dedos dos pés. Se você for perceber, o que sustenta você em pé são os polegares. Se arrancar os teus polegares, você até consegue ficar um pé um pouquinho, mas você já cai. Por que você já cai? Porque você não tem força. A tua base de sustentação são os polegares. Então eles tiravam o equilíbrio, e além de tirar o equilíbrio, tiravam a força. Nunca tire o equilíbrio de ninguém, irmão. Procura não tirar o equilíbrio de ninguém. De vez em quando você está falando coisas para as pessoas e você está tirando o equilíbrio delas. Você está cortando os dedos polegares dos pés. Quantas vezes você tira a força das pessoas? Você tira a força daquele casamento. Você tira a força. Não tira a força de ninguém, mano. Um dia vão tirar a sua força também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas podem acabar vindo para mim e para você exatamente na mesma proporção que nós estamos fazendo. Se você for ver, como eu falei para você, Gênesis no capítulo 27, acharam, pessoal? Lá no versículo 18 diz assim a Bíblia Sagrada, acharam, hein? 18 diz assim: e veio ele ao seu pai e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Porque o Isaac estava cego. O Isaac ele não enxergava mais nada. Ele perguntou: quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, o que ele disse aí para o pai dele? Mais alto: eu sou Esaú. Ele era Esaú? Não, quem ele era? Jacó, mas ele mentiu. O pai dele era cego. Mas porque ele queria uma bênção. Então ele vai procurar enganar o pai dele. Ele disse: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito, pois, como me disseste. Levanta-te agora e assenta, e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então ele estava enganando o pai dele que era cego. Olha que maldade. Enganando o ceguinho, né? Enganando o pai dele que era cego para receber uma bênção, a bênção da primogenitura. Versículo próximo: então disse Isaac a seu filho: mas como é que é isso que tão cedo achaste, meu filho? A caça, né? Porque ele pediu para caçar, e o Esaú tinha ido caçar. Bom, aí diz assim, e ele disse:
porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Aí meteu Deus no meio ainda. Mentiu e meteu os Deus no meio. Aí diz agora, ó. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora aqui, para que eu te apalpe, filho meu, se és o meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, apalpou e disse: olha, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Por quê? Porque o Esaú era um cara mais peludo, ele tinha mais pelo na pele, né? Ele era mais peludo. E ele se preparou tudo, ele sabia que o pai dele ia querer apalpar, e ele pegou e se botou muito pelo, botou pelo aqui, botou pelo no braço e tal. E o pai dele apalpou, o pai dele disse: olha, o pelo, ou no caso, pelo, eu apalpando parece Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele enganou, diga comigo, enganou o pai no escuro. Ele enganou o pai dele no... Meu irmão, deu um bafafá, porque depois na volta o Esaú ficou sabendo dessa folia. O Esaú ficou sabendo desse negócio, quis matar o irmão. O Jacó saiu, fugiu lá para a casa do tio dele. Quando ele chega na casa do tio dele, ele se encanta por uma moça chamada Raquel. E ele disse: eu vou casar com a Raquel. E ele queria porque queria casar com a Raquel. E aí acontece um negócio com ele lá na frente. O que você acha que vai acontecer com ele? Hã? O que você acha que vai acontecer com ele? Mas por que ele vai ser enganado, pessoal? Porque ele plantou. Vamos lá. Gênesis capítulo 29, versículo 21. E naquela época tinha que trabalhar 7 anos para casar com a mulher. Você sabia disso? Se não trabalhasse 7 anos para casar, não casava. Bom, ele trabalhou 7 anos, ele queria dizer assim, ó, agora chegou a hora de eu casar. Agora chegou a hora de núpcias e agora eu quero, né, casar com ela. E olha só o que aconteceu. E disse, Gênesis 29, 21. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Ou seja, eu quero ter uma vida conjugal com ela. Então juntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete, fez um casamento. Fez um casamento. Agora olha a folia. E aconteceu que à tarde tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E se entrar a ela, eles tiveram vida conjugal. Mas pastor, ele não enxergou? Olha que eu vou te mostrar agora. E aconteceu que pela manhã, no versículo 25, e aconteceu que pela manhã, ou seja, isso aconteceu de noite, ao ver que era Leia, disse, pelo que disse a Labão: por que, pois, fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Você vê, ele foi enganado de noite e ele se deitou, enfim, com a Leia, como se ele tivesse cego. Quem estava cego lá atrás, ele enganou. E ele foi enganado no escuro. Você vê, foi bem no escuro que ele foi enganado. Você vê, ele enganou o pai dele na cegueira e ele foi enganado como se fosse também cego. Ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Então isso que você vê na Bíblia Sagrada, você vê isso aqui ao longo da Escritura. E para finalizar tudo, hoje passar regra e fechar a conta, vamos abrir um livro que poucos pastores abrem, Obadias. Vamos lá. Obadias não tem capítulos, só são versículos. Obadias, pessoal. Obadias é fácil você achar, fica antes de Jonas. Ih, pastor, não ajudou. Fica depois de Amós. Ixi, mais difícil ainda, pastor. Ele é os profetas menores, amém? Agora eu vou te ajudar então. Oséias fica antes de Daniel. Então, Daniel, que é um profeta maior, que quando eu digo maior, que tem mais livros, né? Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. É bem pertinho ali de Daniel, tá? Amós não tem capítulos, são versículos. Vamos para o versículo 10 para finalizar aqui. Amém? Não engane ninguém, não tire a força de ninguém, não faça nenhuma maldade para que as pessoas não... que você não venha receber a maldade que você está fazendo. Como é que o pessoal fala lá fora? O feitiço virou quando feiticeiro, ou a pessoa acabou experimentando o próprio veneno, não é? A pessoa experimentando o próprio veneno e tal, né? E outra, a gente não tem que ter aquela sensação. Você vai ver agora, quer ver? Ó? Versículo 10. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão, e serás exterminado para sempre. Por quê? Vamos lá. No dia em que estivestes em frente dele, do teu irmão, isso aqui é coisa familiar, ó. No dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então isso aqui era uma guerra de família, e era da família do Esaú e da família do Jacó. E eles tiveram aquele atrito lá no passado, que eu expliquei para vocês agora, esse atrito de o Jacó se passar pelo Esaú, o Esaú quis matar o Jacó, só que depois lá na frente eles resolvem essa questão. Mas a família deles continua sempre em pé de guerra.
Morreu Jacó, morreu Esaú e a família deles sempre se pegando. É sempre uma família contra a outra. E quando a família de Jacó, os descendentes de Jacó, passaram uma situação difícil, o pessoal de Esaú, em vez de ajudar o irmão deles, o Jacó, a mesma família, eles foram a favor do inimigo e destruíram eles também. Tipo, é como se alguém tivesse uma briga familiar, e em vez do teu irmão te ajudar, não, teu irmão vai lá e se mancomuna com o teu inimigo para te fazer mal. E aí Deus falou um negócio agora, no versículo 12. Atenção, hein? Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, e nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Alargar a boca é fazer isso aqui, ó, dar risada. Eles olharam, pessoal, e deram risada. Bem feito. Até fala sobre essa questão do bem feito no versículo 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal. O que é satisfeito? Fala comigo aí, bem feito. É, tipo aquela coisa. Esses dias atrás aí, teve aquele caso daquela menininha de 10 anos que foi estuprada desde os 6 anos. Quem ficou sabendo? Coisa brava, né? Aí, o que acontece? Pastor, até me perguntaram, pastor, como é que o senhor se posiciona? Quem quer saber o meu posicionamento? Pastor, o que o senhor fala? Qual que é o seu posicionamento? Eu me posiciono a favor da vida sempre. Nunca vai tirar a morte da minha boca. Ah, então o senhor é a favor que não tem que ter aborto. Não, eu na verdade sou a favor da vida. Aí teve uma pessoa que disse, não pastor, mas eu sou a favor do aborto. Eu falei assim, então eu te dou o bisturi e tu vai lá e mata, porque eu não consigo. Aí pronto, não falou mais nada comigo. Falou assim, eu não consigo fazer. E nem consigo pagar alguém para fazer. Ah, mas foi... Eu não vou entrar no mérito, eu sou a favor da vida. Tá? Mas daí falaram do rapaz. Pastor, e o que esse cara tem que merece um cara desse? Merecer, ele merece, como eu disse, o pior, né? E se pegarem assim na cadeia um cara desse, você sabe como fazer com o cara, né? Ele vai ser muito mais agredido do que ele fez com a menina, muito mais. Só que eu não posso olhar se um dia a gente ficar sabendo que esse cara foi morto, ou que esse cara que fez essa maldade com essa menina, isso aí é um entre milhares de pessoas que fazem isso, né? Esse cara que foi pra mídia que a gente ficou sabendo. Mas enfim, quando souberem que alguma coisa ruim aconteceu com esse cara, você não pode dizer assim, bem feito, desgraçado. Você não pode fazer isso. Porque nós cristãos, nós pessoas que seguimos a Jesus, nós não podemos olhar satisfeito para a maldade que estão fazendo, seja lá com qualquer pessoa. Diga comigo, ainda que mereça. Isso ainda que a pessoa mereça, ainda que seja uma pessoa malvada, a mais malvada da terra. Nós cristãos, nós pessoas de Jesus não podemos. Porque Deus ele falou aqui, ó, e nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal. Agora, por que tudo isso? Quem quer saber por que eu não posso fazer isso? Por causa do versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Por favor, leia comigo. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O que significa isso? Se hoje você diz bem feito, um dia vão olhar para você se lascando e vão também dizer bem feito. Se hoje você é a favor das coisas ruins, um dia que aconteceu uma coisa ruim com você, também vão ser a favor das coisas ruins. Então eu não preciso, presta atenção, eu não preciso me cobrar de ninguém que faz maldade. A pessoa já plantou e ela mesmo vai. Agora, se você quiser começar a plantar também, você vai colher depois também. Deixa, se a pessoa está plantando uma lavoura ruim, se a pessoa já está plantando uma lavoura ruim, não vá plantar lavoura junto com ela. Eu sempre digo isso, que coisa, irmão. Se quem lembra que o Aminon estuprou a própria irmã chamada Tamar na Bíblia? Lembra? Aquele cara ele ia pagar um preço terrível. Se o cara não se arrepende e não chega diante de Deus, não pede perdão, ele ia pagar um preço. Só que o Absalão, que era outro irmão, foi lá e tomou as dores. E ele foi lá e vai e mata o irmão dele depois de 2 anos inteiros. Eu pergunto, qual que é a diferença entre um estuprador e um assassino? Nenhuma, é coisa ruim também. São coisas hediondas. Então você vê que ali na frente depois, o Absalão também ele é morto. Ele é morto por outro cara. Ou seja, ele plantou e ele... Então não vai, quando você vê alguém fazendo uma maldade, você até ora pela pessoa. Eu não sei se você recorda que um dia Miriam e o Arão se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra Moisés, começaram a falar um monte de besteira. E o Moisés ficou quieto.
Moisés não participou dessa plantação. Ele ficou quieto. A Miriam ficou leprosa. E quando a Miriam fica leprosa, o Moisés olhou para ela e disse assim, ó, bem feito, a mão de Deus pesou em você. Foi isso que Moisés falou? Não, Moisés levanta a mão para o céu e diz assim, Deus, eu rogo-te que a cures. E Deus curou ela. Então você não pode participar de plantação ruim. Porque se você participar de plantação ruim, vai chegar uma hora que vai vir a retribuição. Tô fora, irmão, tô fora. Peça perdão para Deus se você tem participado de um tratamento ruim. Quando vem alguém fazer a caveira de alguém, de outra pessoa para você, você fala assim, ó, me perdoe, vamos orar para essa pessoa? Não vem me falar mal dessa pessoa, porque eu não vou entrar nesse barco. Porque um dia eu tenho certeza que vão falar mal de mim. E vou te dar uma dica. Posso te dar uma dica? Aquela pessoa que vem falar de todo mundo para você, acertou na mosca. Quando sai da tua casa, vai falar de mal de você para os outros. É a mesma cobra. É mesmo. Você tem que parar com essas coisas, irmão. Você tem que chegar ali e cortar já e falar assim, ó, tô fora, isso aí não é comigo. Eu sou de Jesus de Nazaré. Aqui, se você quer que eu fale de alguém, eu vou te ensinar como é que eu falo. Eu falo assim, ó, Pai, abençoa aquela pessoa. É assim que eu vou falar. De Deus para aquela pessoa. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Nosso Deus é o Deus da reciprocidade. Vamos colocar de pé em nome do Cristo. Vamos orar. Quem gostou da mensagem hoje? Repito, não vá para casa que hoje eu vou estar entregando para todo mundo um fiozinho escarlata. Um fio vermelho. Tem um fio vermelho aí? Cadê o fiozinho vermelho? Isso, pega para o pastor Mike aí. Tá aí as bandejas ou não? Então não vá para casa, já o pastor Mike vai estar entregando para todos vocês. Vai estar abençoando cada pessoa que veio aqui, tá? Você ata esse fio escarlata como a Raabe fez. Vai lá e coloca na janela da tua casa. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar na tua tenda. Diga aleluia. Amém? Tá aqui, ó. O fiozinho esse, o fiozinho eu tenho aqui. Eu queria a bandeja toda, né? Aí daí você não vai enxergar esse fiozinho aqui, né? Enxerga ou não? Então tá, beleza. Então. O pastor tá me chamando de cego? Não, quem sou eu? Se eu chamar você de cego, amanhã vão chamar eu de cego. A gente tem que cuidar. A gente vai plantando e chega uma hora que a gente vai colher. Tem coisa que demora mais. Você concorda que tem coisa que demora mais? Né? Tem um pessoal que trabalha... você tá... O mascarado tá... O Zorro chegou aqui agora. Olha o Zorro. Então tá aqui todos eles. Já o pastor Mike vai entregar e vai abençoar todos vocês em nome de Jesus, tá ok? Pode deixar aqui que eu já vou consagrar eles. Antes das pessoas irem para casa, eu vou entregar. Vou consagrar, e já faz dias que eu tenho orado aqui para dar essa bênção para você. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus, vamos orar. Todos se coloquem em pé, vamos falar com Jesus agora. Jesus, me perdoa se eu tenho plantado coisas ruins. Jesus, me perdoa se eu tenho plantado coisas que pode ser que futuramente me tratem dessa maneira, ou façam comigo alguma coisa desse gênero. É hora de você falar com Jesus agora. É hora de você dizer para Jesus e falar para o mestre Jesus, me perdoa, Jesus. Eu tenho feito umas coisas aí que não te agradam. Eu tenho feito coisas que não agradam. Muitas vezes eu estou falando mal dos outros. Eu estou enganando, passando a perna, humilhando. Eu estou tirando a força de muita gente. Muitas vezes eu estou fazendo coisas que não são dignas de Jesus. Jesus não faria isso. Jesus não falaria dessa maneira. Então é hora de você se entregar para Jesus agora. É hora de você falar para o mestre, mestre, eu quero ser perdoado disso tudo. Jesus, eu não quero colher essa colheita ruim que eu plantei. Eu quero uma colheita boa. E eu sei que o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Há uma lei da reciprocidade. Há uma lei da retribuição. Há uma lei que vai voltar para você tudo aquilo que você joga. Você vai lançar e vai voltar para você. É o efeito bumerangue. Você lança, ele vai e ele volta. Volta e muitas vezes volta com força. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E com a mesma medida que eu medi, eu serei medido. Diga para Jesus, Jesus, vou plantar amor. Fale para Jesus, Jesus, vou plantar perdão, vou plantar misericórdia, vou plantar fé, vou plantar ousadia, vou parar de falar mal dos outros, vou parar de humilhar, vou parar de enganar, vou parar de trair. Porque você planta traição, você vai colher traição. Você planta muitas vezes estupidez. Você é estúpido com uma pessoa aqui estúpida.
estúpido com outra pessoa lá, daqui a pouco alguém vai ser estúpido com você, e você não pode reclamar disso. Ai, pastor, foram tão estúpidos comigo. Será que você não tem sido estúpido com seu filho? Ai, pastor, as pessoas não têm paciência comigo, pastor. Mas você tem paciência com as pessoas? Porque se você não tem paciência com as pessoas, é o que você tem plantado. E como quereis que os homens vos façam, fazei primeiro vós aos homens. Levante as mãos aos céus agora e fale para Jesus: tira de mim o que não te agrada, Senhor. Tira de mim o que não te agrada, cante. o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver com teu poder. Com teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. Pai, eu abro a porta do meu coração. Cante para Ele. Aleluia. Eu abro a porta do meu coração. Venha derramar da tua unção. Venha derramar da tua unção. E fazer de mim o que quiser. E fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser um filho que te agrada. Cante isso para Jesus. Eu quero ser o filho que te agrada. E levar ao mundo a tua palavra. E levar ao mundo a tua palavra. Te servir enquanto eu viver. Te servir enquanto eu viver. Solte a sua voz, tira de mim o que não te agrada. Solta a voz, canta, irmão. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser a tua morada, Jesus. A tua morada. Vem me envolver com teu poder. Vem me envolver com teu poder. Com teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. Pai, eu abençoo esse povo que aqui está. Jesus, que eles possam ser abençoados. E a partir de hoje, todos levantem as mãos e falem em voz alta comigo: Jesus, eu vou escolher o que eu vou plantar, porque eu não posso escolher o que eu vou colher, mas só o que planto. Diga: eu vou escolher boas sementes, sementes de fé, amor, ousadia, domínio próprio, temperança, ousadia, atitude. E eu não vou plantar ódio, briga, confusão, traição, engano, perturbação. Não vou plantar isso. E também não vou colher. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você que está em casa. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.